Então diz assim a palavra do Senhor, João 4, 14 e 15, primeira epístola de João. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Os irmãos estão de pé, pode se assentar. Meus amados irmãos, nós temos lido uma palavra nesta noite. O apóstolo João, tanto no seu evangelho quanto aqui em suas epístolas, ele enfatizou muito a divindade do Senhor Jesus Cristo e também a sua humanidade. E ele diz aqui no versículo 14 e 15: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Meus amados irmãos, tem se enfatizado muito sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo ser Deus, e pouco se fala da filiação, isto é, do Filho de Deus, porque embora nós sabemos, irmãos, que Deus ele é um Deus, e ele exerce 3 ofícios, ou 3 manifestações, ou 3 atributos, mas a Bíblia fala do Filho de Deus, né? Então muito se fala de Deus ser um, enfatizando esta unidade na pessoa de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, mas pouco se fala do Filho de Deus. Nós temos que entender, é de suma importância para nós a igreja, entendermos quem é Deus e quem é o Filho de Deus. Embora Deus ele é único, não existe uma trindade de deuses, existe o Filho de Deus. Mas nós temos que saber o centro dessa doutrina, deste ensino, porque disso depende a vida eterna. A vida eterna depende de nós compreendermos corretamente a palavra de Deus. Jesus, ele disse assim, na sua oração sacerdotal, em João 17,3, ele disse ao Pai, que te conheçam a ti só, ele disse, a vida eterna é esta. Olha bem, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna depende de nós compreendermos quem é Deus e quem é o Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus? É Deus. Isso está claro nas Escrituras. Para nós que cremos nesta mensagem, isto está muito claro. Romanos 9,5, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então a divindade de Jesus, ela está clara nas Escrituras. Mas, e a filiação de Deus? Existe uma doutrina, um ensino, que é um ensino enraizado nas denominações evangélicas e também no catolicismo romano. A filiação eterna de Deus. Jesus, o Filho eterno de Deus. Quem é que se encarnou? Segundo os trinitarianos, a doutrina da Trindade, quem se encarnou foi o Filho de Deus. Eles dizem, a encarnação do Filho de Deus. Em nenhum lugar das Escrituras, irmãos,
irmãos, a Bíblia diz que quem se encarnou foi o Filho. A Bíblia diz que quem se encarnou foi Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número, capítulo 3, melhor dizendo, de 1 Timóteo, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Então, quem se encarnou foi Deus, não foi o Filho de Deus. Então, existe o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele não é eterno. Eterno é Deus. O Filho, a própria palavra Filho, já nos mostra um começo. A filiação, ela teve início. O início da filiação foi a manjedoura de Belém. Lá na manjedoura de Belém se iniciou a filiação, pois ali nasceu o Filho de Deus. Veja bem, eu tenho aqui nesta noite bastante escrituras para nós citarmos aqui. Este ensinamento, ele é muito importante, porque não é somente nós que estamos aqui nesta noite, porque este ensino ele vai para a internet e todos que ouvirem estarão também aprendendo. É o evangelismo. Então aqui nesse versículo que nós lemos, no versículo 14 do capítulo 4 da primeira carta de João, João escreveu: Deus, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Então o Filho foi enviado pelo Pai, correto? Então a Bíblia fala do Filho de Deus. O Filho enviado de Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo de número 4, no versículo de número 14, ele diz assim, Gálatas 4, 14. Glória a Deus. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 4, melhor dizendo, 4 e 4 de Gálatas. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então veja que o Filho enviado de Deus, ele é nascido de mulher. Foi aquele que nasceu da Virgem chamada Maria. Pois havia uma promessa na palavra de Deus. Havia uma promessa em Isaías, capítulo 7, versículo 14, que a Virgem conceberia e daria à luz um filho. E este seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Era uma promessa. E quando Deus ele cumpriu esta promessa, nós lemos, irmãos, aqui em Lucas, o Evangelho de Lucas, ele nos dá bastante luz para nós entendermos este assunto. Em Lucas, capítulo de número 1, versículo 31, se os irmãos tomarem a partir do versículo 36, aqui diz que o anjo Gabriel, ele visitou Maria no 6º mês. Então veja que esta mulher, ela recebeu a visitação de um anjo, o anjo Gabriel, o mensageiro de Deus. E no verso 31, versículo 31, ele diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. É interessante nós, irmãos, prestarmos atenção na palavra de Deus, que o nome que o anjo Gabriel disse para Maria, que era para se colocar no Filho de Deus, aquele que ia nascer dela, aquele que nasceria da mulher, aquele bebê, o nome humano dele seria Jesus.
O anjo não disse que seria Jesus Cristo. O anjo não disse que seria Senhor Jesus Cristo. O anjo disse apenas: coloque o nome dessa criança de Jesus. Este foi o nome humano do Filho de Deus. E quando este menino nasceu, a Bíblia diz que ele foi levado para ser circuncidado de acordo com o costume da lei. E no capítulo 2 aqui de Lucas, versículo 21, diz a Bíblia: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então veja que antes que ele fosse concebido no ventre de Maria, já foi dado um nome humano para ele, que é Jesus. Então o Filho de Deus é Jesus, o humano. Esse é o Filho de Deus, aquele que nasceu de Maria. Veja que no versículo 35 o anjo Gabriel diz assim: e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então veja aqui, o santo que nasceria de Maria, aquele que ia nascer de Maria, ele seria chamado Filho de Deus, após o seu nascimento. Ele seria o Filho de Deus. No capítulo 2, a partir do versículo 4, a Bíblia fala do nascimento de Jesus. E diz assim: e subiu também José da Galiléia à cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então veja bem, que a criança que nasceu, o filho que nasceu de Maria, ele foi deitado numa manjedoura. Então a filiação de Deus não é filiação eterna. O Filho de Deus não é filho eterno de Deus. O Filho de Deus é a partir do nascimento do Filho de Deus. E é interessante que diz: e deu à luz a seu filho primogênito. É bom nós prestarmos atenção, irmãos, na palavra de Deus, que Jesus, ele é o primogênito de Maria, e ele é o unigênito de Deus. Ele é o primogênito de Maria, porque ele é o primeiro filho de Maria. E ele é o unigênito de Deus, porque ele foi o único filho de Deus gerado por obra e graça do Espírito Santo. Por obra e graça de Deus. Pois Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo e Deus são o mesmo Espírito. Deus é Espírito. João 4 e 24. Deus é Santo. Levíticos 19, 2. Então Deus é Espírito Santo. E em Mateus 1, versículo 18. Estando Maria desposada com José, antes que se juntasse, achou-se ela ter concebido do Espírito Santo. Versículo 20, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Ele é filho do Espírito Santo. E ele é filho a partir do seu nascimento. É bom nós prestarmos atenção que não existe filiação eterna. Existe Deus eterno. Eu estou citando Bíblia para os irmãos, mas nós temos mensagens aqui no qual eu quero me basear também nesta noite, né? Porque nós temos que falar, a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós cremos numa mensagem que nos traz para a Bíblia, que nos coloca em linha com a palavra de Deus.
Porque segundo as denominações, segundo a teologia, Jesus é a segunda pessoa da divindade. O Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus. Para eles, Deus é três pessoas. Deus, ele é uma pessoa. Deus só tem uma pessoa. E a pessoa de Deus é o Filho dele, é Jesus. Jesus é a única pessoa de Deus. Porque Deus, ele é Espírito. E Espírito não pode ser visto. Por isto, Jesus, ele é a imagem de Deus. Porque somente no Filho nós podemos ver o Pai. Jesus disse assim, quando ele falava a respeito do Pai para os seus discípulos. Então ali, Filipe perguntou para ele, Senhor, tu falas do Pai, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus, ele retornou para Filipe e disse assim, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Olha bem, quem vê a mim, ele disse, vê o Pai. Por quê que ele disse isso? Porque ele era a imagem visível de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Aí ele diz, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O profeta de Deus, irmãos, aqui nesta mensagem, a mensagem Hebreus capítulo 7, parte 1. Hebreus capítulo 7, parte 1, ele diz assim no parágrafo 27. Agora, Jesus foi feito semelhante a ele. Agora, a razão pela qual existe uma diferença entre Deus e Jesus. Olha bem. Isso é o profeta de Deus dizendo. A razão, a única diferença agora a razão pela qual existe uma diferença entre Deus e Jesus é que Jesus teve um princípio, Deus não teve princípio. Quando ele diz que Jesus ele teve um princípio, ele está falando, meus amados irmãos, do nascimento do Filho de Deus. O princípio da sua humanidade, o princípio da humanidade de Jesus. O parágrafo 28, agora, quando Melquisedeque esteve na terra, ele não foi nada no mundo, a não ser o Deus Jeová manifestado pela criação. O Melquisedeque, do capítulo 14 de Gênesis, que também é citado em Hebreus por Paulo, no capítulo 7, versículo 3, onde é dito que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Este Melquisedeque, ele não era Jesus, ele era Deus. Porque Hebreus diz que Jesus foi feito semelhante, ou melhor, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Jesus, ele nasceu de uma mulher. Melquisedeque foi um corpo criado. Ele era uma manifestação teofânica. Ele era Deus em forma visível. Não de um corpo nascido, mas de um corpo criado. Também aqui nesta mensagem, irmãos, o parágrafo 99 ele diz: o Filho de Deus teve um princípio. Ele teve um fim. Ele teve um tempo de seu nascimento. Ele teve um tempo de sua morte. Ele teve tanto princípio como fim. Ele teve pai e teve mãe. Então Jesus, como Filho de Deus, ele teve um começo, que foi o seu nascimento. E ele teve o fim da sua humanidade aqui na terra, que foi a morte no Calvário. Agora, Deus, a divindade, o Espírito, ele não tem começo e não tem fim. No parágrafo 118 aqui desta mensagem, é nos dito assim: ele está além do Filho de Deus, ele Deus, Melquisedeque.
O Filho de Deus teve pai e mãe, e ele não. O Filho de Deus teve um princípio de tempo e um fim de tempo, e ele não. Quem era esse? Esse era o pai do Filho. Então Jesus, irmãos, é bom nós entendermos que Jesus, como Filho de Deus, ele tem um Pai e um Deus sobre ele. Paulo, escrevendo aqui aos Efésios, no capítulo de número 1, no versículo de número 17, ele diz assim: olha como a mensagem e a escritura, elas se encaixam. O profeta diz que Melquisedeque, que era Deus, ele era o Pai e Deus do Filho. Paulo, aqui em Efésios 1:17, ele escreve: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Então veja que o Senhor Jesus Cristo, Jesus que foi feito por Deus o Pai, Senhor e Cristo, ele tem um Deus sobre ele, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Quando Jesus disse assim: o Pai é maior do que eu, é porque ele estava na condição humana. Como homem que ele estava aqui na terra, na sua condição humana, ele era menor que Deus. Tanto que na sua condição humana, a Bíblia diz que ele foi feito também menor que os anjos, por causa da paixão da morte. Por causa da sua morte, ele foi feito também menor que os anjos. Por isso ele disse: o Pai é maior do que eu. Ele estava na condição humana, como Filho de Deus. Aqui nessa mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus. No parágrafo 134 dessa mensagem, na pergunta 4, quando perguntaram para o irmão Branda, pediram a explicação da Trindade, perguntaram para ele assim: por favor, explique a Trindade. Como o Pai pode assentar-se, como o Filho pode assentar-se à destra do Pai, intercedendo ao Pai, e eles não são duas pessoas? Então fizeram esta pergunta para o profeta: como pode Jesus assentar-se à destra do Pai, se eles não são duas pessoas distintas? Então ele responde aqui dizendo assim, 133 e 134 aqui: eu disse, então o Pai e o Filho são diferentes. Jesus disse: quando você me vê, você vê a meu Pai. O Pai e o Filho. O Pai era o Deus Jeová Todo-Poderoso, Deus habitando em um tabernáculo chamado Jesus Cristo, o qual era o Filho ungido de Deus. Jesus era um homem, Deus é um Espírito. Então, meus amados irmãos, eu creio que esses testemunhos aqui, tenho aqui mais, mas não quero ficar lendo muitos parágrafos, quero focar mais na palavra de Deus, né? Eu creio que não precisamos ler tantos parágrafos, porque o que lemos aqui é o suficiente para nos mostrar, tanto pela Bíblia, quanto pela mensagem. Jesus, ele é Filho de Deus quanto à sua humanidade. Em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 24, ali diz assim, um versículo que muitos se confundem nele, né? Os que defendem a distinção de pai e filho, os que são trinitarianos, ou até aqueles que creem em dois, sendo dois divididos, porque embora o Filho é o homem, o Pai é o Espírito, mas eles se tornam uma unidade, porque é o Pai habitando no Filho.
É isto que a Bíblia nos mostra. Quando Jesus disse, não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Quando Paulo disse em 2 de Coríntios 5, 18 e 19, que tudo isto provém de Deus, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Colossenses 1,19, foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui nas eras da igreja, na mensagem à revelação de Jesus Cristo, o profeta diz assim que Jesus, o corpo, o Filho corpo, ele é, meus amados irmãos, a divindade corporizada. Jesus, o Filho de Deus, ele é a divindade corporizada. É a divindade em corpo. Então a Bíblia, ela nos mostra que sem o Filho de Deus, sem este homem Jesus, que nasceu em Belém da Judéia, ali numa manjedoura, num estábulo, foi dado pelo anjo Gabriel o nome a ele de Jesus. E quando ele nasceu, embora foi dado o nome humano a ele de Jesus, ele já nasceu ungido, ele já nasceu o Cristo. Em Lucas 2:11 a Bíblia diz, na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o ungido, o Messias, o Senhor. Este que nasceu, o Cristo, este que nasceu, o Salvador, é por meio do seu sangue, é por meio do seu corpo, do sacrifício do seu corpo, que nós temos o perdão dos nossos pecados. Aqui em Efésios, quero ler algo aqui para os irmãos em Efésios, no capítulo de número 5, ou melhor, Efésios, capítulo de número 2. Paulo escreve assim, Efésios 2, a partir do versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então veja que ele fala para os gentios, para as nações gentias, e pelo sangue de Cristo, aqueles que estavam longe, agora eles estão perto. E ele diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, e na sua carne, isto é, no seu corpo, no sacrifício do seu corpo, desfez a inimizade, isto é, aboliu a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois, isto é, judeus e gentios, dos dois povos, né? Para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com isto a inimizade. Então veja que pelo sacrifício do seu corpo, pelo seu sangue, ele reconciliou a humanidade com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus pelo sacrifício do sangue derramado do Filho de Deus, do homem Jesus. Aqui em Colossenses, quero ler aqui também algo muito importante para os irmãos, que se encontra aqui no capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
em quem temos a redenção. Redenção é libertação. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então veja que por meio do sangue de Jesus, nós temos agora a redenção, a libertação e o perdão dos pecados, a remissão dos pecados, pelo sangue derramado de Jesus, do Filho de Deus. Se os irmãos tomarem João, eu creio que é João 15 e 33, ele diz assim para nós: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha aqui, ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há muitos que ignorantemente citam este versículo dizendo assim: Jesus disse, eu venci o mundo, vós também vencereis. Jesus nunca disse isso. Ele disse apenas: eu venci o mundo. Agora, quando a Bíblia diz de nós vencer o mundo, irmãos, olha o que a Bíblia nos diz em João 5 e 5. Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Sempre Jesus. 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 Jesus humano, porque o nome do Filho foi Jesus. Não foi Jesus Cristo que Gabriel disse. Ele não disse Senhor Jesus Cristo, Gabriel disse apenas Jesus. Agora esse Jesus, ele se tornou, Deus o fez, diz em Atos 2,36, Deus o fez. Quando nós falamos Deus, estamos referindo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é Deus, ele é Jeová, é o grande Espírito. Então, ele foi feito Senhor e Cristo. Aqui também em Colossenses 1 e 22, a Bíblia diz, 21 e 22, a vós também, que no outro tempo ereis estranhos e inimigos, no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Então veja que novamente Paulo fala da nossa reconciliação, que a humanidade foi reconciliada com Deus, por meio de quê? Ele segue, 22, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então este Jesus, este homem, o Filho de Deus, pela sua morte ali na cruz, pelo seu sangue derramado, nós fomos reconciliados com Deus. A filiação de Jesus, irmãos, o Filho de Deus, a filiação não é eterna. Ela teve um começo, como eu já disse aqui várias vezes. Foi a manjedoura de Belém. O Filho de Deus, no Antigo Testamento, existia promessas. Mas ele não estava lá como um filho ao lado de Deus, como um filho eterno ao lado de Deus. Não. No Antigo Testamento era apenas Deus. Era apenas Jeová. Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele diz que Moisés, ele teve por maiores riquezas, o vitupério de Cristo, porque Cristo estava com Moisés no deserto. Ele era Deus, ele é Deus. Então, quando nós enfatizamos Jesus sendo Deus, é Deus encarnado no
é Deus em seu Filho Jesus. Isto é muito importante, porque se nós errarmos em Deus, nós erramos em tudo. Porque Deus é a divindade, Deus é Deus. Deus é o centro da Bíblia. Se nós errarmos em Deus, nós estamos errando na vida eterna. Porque Deus é a nossa vida. Ele é a nossa luz, diz o Salmo 27. O Senhor é a minha luz, a quem temerei? Se nós errarmos em Deus, nós erramos em tudo. Jesus, como filho, ele teve um início em Belém. Como eu disse para os irmãos, a filiação, ela teve um início e ela terá um fim também. A filiação não entra na eternidade. Não. Ela termina após o milênio. Quando Paulo disse em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 24, que o Filho entregará o reino a Deus o Pai. Ali, irmãos, não é um entregando ao outro, não. Ali é o fim da filiação. A filiação não entra na eternidade. A eternidade é apenas o Senhor, é apenas Deus. No livro do profeta Zacarias, capítulo de número 14, quero ler aqui um versículo para os irmãos, antes de nós encerrarmos. Zacarias 14, versículo 9, a Bíblia diz: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. A filiação não entra na eternidade. Jesus, ele é filho de Deus quanto ao seu nascimento, e ele é filho de Deus como mediador, como intercessor. Ele é filho de Deus como sumo sacerdote. Jesus, ele é filho de Davi como rei no milênio. No reino teocrático, Jesus, ele é filho do homem como profeta, o profeta da Galileia. Todos esses ofícios estão incorporados no Filho de Deus, Jesus. Jesus, como filho, ele é homem, tanto que a Bíblia diz que ele é Emanuel, ele é Deus conosco, porque ele é o corpo de Deus, ele é o tabernáculo de Deus, ele é Deus tabernacularizado. Eu quero ler apenas um parágrafo da mensagem para nós encerrarmos, aonde o profeta nos diz isso. Ele fala isso para nós, aqui, irmãos, na mensagem, a revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo, na página 9, ele diz assim: a Bíblia ensina que Deus estava em Cristo, o corpo era Jesus. Nele habitava toda a plenitude da divindade, corporalmente. Nada pode ser mais claro do que isso. Olha bem. Nada pode ser mais claro do que isso. Mistério. Ele se refere a 1 Timóteo 3,16. Sim, mas verdade real não pode ser mais claro. Portanto, se ele não era três pessoas então, ele não pode ser três agora. Um Deus. E este mesmo Deus se fez carne. Então veja, ele diz aqui no final, quase no final da página, ele diz: ele está no seio do Pai. Ele era o Logos, aquele que saiu de Deus. Ele era a divindade corporizada. Ele era Deus em forma humana.
Ele diz aqui agora, aqui na página 10, as pessoas falam de Jesus ser o eterno Filho de Deus. Ora, isso não é uma contradição? Quem já ouviu falar de um filho ser eterno? Filhos têm princípios, mas aquele que é eterno nunca teve princípio. Ele é o Deus eterno, Jeová, manifestado em carne. Então Jesus, como filho, ele teve um princípio. Como Deus, ele é eterno. Ele é eterno como Deus. Como filho, ele teve um começo. Isso é muito importante nós entendermos, porque isto é a base, é o básico do cristianismo, irmãos. Isto é o básico do verdadeiro cristianismo. A salvação por meio do Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Por isso nós cremos em Jesus. Por isso nós somos cristãos. Por isso nós temos o nome de Jesus Cristo no nosso batismo. Porque Ele é o único Salvador. Porque a Bíblia diz que o perdão dos pecados é somente pelo nome de Jesus. Atos 10 e 43, 1 João 2 e 12. Isso é Bíblia. Pelo seu nome vos são perdoados os pecados. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Pelo nome de Jesus Cristo. O único nome dado entre os céus e a terra pelo qual nós possamos ser salvos. O nome do nosso Salvador. E o nome, a palavra é Jesus. É a transliteração do hebraico, irmãos. Josué ou Yoshua, que quer dizer Jeová Salvador. Jesus é em português, que no grego é Yoshua ou Josué, que quer dizer Jeová Salvador. Então Jesus é Jeová Salvador, é Jeová em forma humana. Jeová, o grande Espírito, o Filho, o homem. É maravilhoso nós termos um Salvador. Sabermos que Ele é o nosso Salvador. E que se nós mantivermos firmes nesta palavra, crendo nesta palavra, confiando nele como único Salvador, nós temos a vida eterna. Porque isso nos promete esta palavra. Nós não podemos sair desta palavra, nenhuma vírgula desta palavra. Esta palavra, irmãos, ela é a nossa vida, ela é o nosso pão. Jesus está nesta palavra, diz o profeta. Ele foi perguntado para ele assim: irmão Brana, Deus está em sua igreja? Ele disse não. Mas como assim? Você diz que Deus não está na sua igreja? Ele disse não, Deus não está na minha igreja. Em primeiro lugar, ele diz: eu não tenho igreja. Deus está em sua palavra. Deus está na Bíblia. É aqui que está Deus. É aqui que está a vida eterna. Esta Bíblia é a nossa vida. Porque ela é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus e a palavra se fez carne. Então vamos permanecer firmes na palavra, confiando na palavra, ficando somente com a palavra, lendo a palavra, crendo na palavra. Porque ou é a palavra ou não é a palavra. Leia a mensagem. Deus mantendo a sua palavra. A parte 1 e a parte 2. O profeta diz que a vida está na palavra. Deus mantém a sua palavra. Mensagem parte 1 e parte 2. A vida está na palavra. Fora da palavra de Deus não tem vida eterna. Amém, meus irmãos? Então Deus nos abençoe. Graças a Deus, mais uma noite de domingo, em que nós cultuamos a Deus, cantamos aqui hinos maravilhosos, né? Sentimos aqui a presença de Deus no nosso meio, nos louvores. Sim, Jesus.
O hino, ele traz vida para a igreja, né? Seria bom nós até ensaiarmos, tirarmos aí um dia, nem que fosse à noite, não precisa ser aqui. Pode ser dentro da casa, lá na casa dos irmãos, né? Verdade. Ou aqui, aonde os irmãos desejarem. Seria bom a gente ensaiar para nós cantarmos, né? Bonitinho, né? A irmã toca, tocando para nós, e nós tudo cantando. Adquirir mais harpa, né? Para cada um ter a sua harpa na hora de cantar. Nós cantamos todos juntos, quando for hinos da harpa, é claro. Hinos avulsos, nós temos aqui pasta, tirarmos cópias, para nós cantarmos todos juntos, fazermos o melhor para o Senhor. Termos uns culto avivado, culto que manifesta o Espírito Santo. Sim, Porque o Espírito Santo, ele traz cura divina para o meio do povo. verdade. Ele traz o batismo do Espírito Santo. Nós precisamos disso, irmãos, desta vida na igreja. Amém? Amém. Deus abençoe então os irmãos.